Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Barca do Caronte. Neste que é o especial do Dia dos Libera 5 minutos mais cedo, mas é para copiar? Você, além de dar aula, trabalha? Pois é. Feliz Dia dos Professores. Bom, brincadeiras à parte, é, alguns de vocês aqui do canal já devem saber, porque eu falei isso nos primeiros vídeos, né? Que eu sou formado em física, em licenciatura em física mais especificamente. E tenho um grande carinho, né, pela profissão de professor. Claro, no nosso país as coisas são um pouco mais complicadas, né? E difícil a vida deste profissional. Mas estou trazendo aqui o aspecto esotérico, o aspecto místico desta função. E claro, tenho um enorme carinho também por esse aspecto, pelo aspecto prático também da profissão, pelo aspecto mais mundano da profissão. Cheguei a dar aula, né, em estágio, em cursinho e tal. Minha família é uma família que tem muitos professores, então é uma profissão com a qual eu olho com olhos de muito carinho e também um pouco de tristeza pela condição, né, que nós professores encontramos no nosso país. Mas, sem mais delongas, entregue-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Dignos, neste especial de Dia dos Professores, eu quero trazer aqui para vocês uma leitura um pouco mais filosófica, esotérica, espiritual dessa nobre profissão, tá? E nesse caso, quando a gente coloca professor nesse sentido mais filosófico, mais espiritual, aqui nós não estamos falando daquele que tem licenciatura em alguma disciplina, tá? Num aspecto mais espiritual, mais místico, a gente vai estar falando dos professores ao longo da nossa vida. Então, aquelas pessoas que, em momentos cruciais, nos ensinaram algo, nos acolheram, que nos receberam de braços abertos nos momentos sombrios e que nos serviram de guia para esses momentos sombrios. Mas também existe aqueles professores ao longo da vida com o qual a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo ao longo do cotidiano, da vida. Sempre alguém tem aquele amigo que é um pouco mais perceptivo, mais sábio, ou um parente já mais experiente, ou mesmo um professor que na escola dava uma disciplina de uma forma que o encantava e que você acabou tendo uma certa afinidade com esse professor e dali surgiu alguma amizade que porventura perdurou por anos para além da escola, né? Muito comum nós professores encontrarmos alguns alunos na vida fora da escola, porque sim, professor tem vida fora da escola, e de repente você se depara com uma pessoa, professor, você aqui, que legal, que bom te encontrar, só que você já deu aula para tanta gente que você fica, mas quem que é esse fulano? Mas a gente conversa e rola aquela empatia, aquela simpatia e relembrar os bons tempos em que aquele ser esteve sobre sua tutela. Bons tempos ou às vezes não, né? Se de repente era aquele aluno que te dava um certo trabalho, mas que depois de muito tempo o estudo foi ressignificado e esse aluno hoje te olha com carinho, de repente. Mas de um âmbito mais fora do colegiado, a profissão, ou melhor, a função de professor é uma função muito importante, muito interessante, né? Nós podemos ver nas histórias, nas lendas sobre grandes heróis que tinham um mestre, que tinham alguém que lhes instruía, orientava. Rei Arthur tinha o Mago Merlin, Aragorn tinha Gandalf, né? Harry Potter tinha Dumbledore. Então você percebe que a figura do mentor, a figura do mestre, está presente no imaginário, né? Aquele que orienta. E, bom,
nós também vamos ter essa figura, né, muito presente em nós mesmos, né, o nosso mestre interior, tá? Muitas das vezes nós estamos em alguma situação em que a nossa consciência diz para nós de modo intuitivo qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, nós temos em nós um mestre interior, e esse mestre interior é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, né, nem todo mestre é um mestre de verdade. Às vezes é um pseudo-mestre, às vezes é um farsante, às vezes é um guru, né, um falso guru, melhor dizendo, um falso mestre que vem para enganar, que vem para se aproveitar de um momento de fragilidade. E é por isso que o nosso mestre interior tem que estar atento, para identificar. Né? Já dizia o ditado, haverá falsos profetas. Então, nós temos que estar bem atentos, né? O nosso mestre interior bem desperto, porque é ele que vai nos indicar quem são as pessoas que estão ao nosso lado e quem são as pessoas que estão querendo se aproveitar de nós. Né? E a figura do mestre, a figura do mentor, ela é muito importante, né? Mesmo aqueles mentores, aqueles mestres que nos ensinam pelo exemplo às avessas, né? Como, no meu caso, os professores que eu tive na universidade, muitos deles me deram grandes lições do que não fazer para ser um bom professor e mais, do que não fazer para ser um bom ser humano. Então eu agradeço também a esses professores, a esses mestres, porque o ensino muitas vezes acontece pelo exemplo a não ser seguido, né? Então, esses também merecem o nosso agradecimento. E claro, mais do que tudo, né, nós também devemos agradecer os nossos pais, nossos primeiros mentores, por mais que eventualmente nós não tenhamos uma boa relação com os nossos pais, mas novamente, de repente, eles são pais que estão nos ensinando como não ser pais, né, para os nossos futuros filhos, nossos futuros tutelandos, de repente. Bom, e para além disso, né, nós temos os nossos mentores espirituais, os nossos guias, os nossos mestres, que se você estiver atento o suficiente, desperto o suficiente, receptivo, você conseguirá receber as lições, as orientações, né, desses mestres cósmicos, desses espíritos que eventualmente vão estar conosco na nossa vida para nos orientar. Justo? Então, eu quero fazer aqui o meu agradecimento a todos os professores, todos, aqueles que são de cátedra e aqueles que passam pela nossa vida e deixam grandes lições. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.